Jesus, não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça. Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 12, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E diria que nas melhores traduções, já que não aparece o termo Cristo no grego, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, me auxilie a expor a Tua palavra e nos auxilie a guardar em nosso coração. Que possamos avaliar os nossos comportamentos diante do bem e do mal, diante das coisas boas e das coisas ruins. E que possamos, Senhor, nessa avaliação sermos sinceros, se temos agido como Teus filhos. E pedimos a graça e a misericórdia através do poder do Teu Santo Espírito, para que a partir da instrução nós possamos viver de maneira digna e piedosa, mortificando a nossa carne e glorificando o Teu santo e maravilhoso nome em tudo e por tudo. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, Paulo, o autor desta carta, provavelmente a escreveu em Roma, quando preso em Roma. E ele escreve para a igreja na cidade de Filipos. Igreja essa que foi fundada pelo apóstolo Paulo quando ele passou pela Macedônia. Os irmãos podem conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 12. Essa igreja, ela se mostrou muito generosa com o apóstolo. E no contexto dessa carta, ela havia enviado provisões que eram necessárias para o conforto e manutenção da vida do apóstolo que estava preso. E em resposta a essa gentileza, por gratidão, Paulo escreve, não somente agradecendo a generosidade dos irmãos da igreja de Filipos, porque Paulo não perdia a viagem, e para não perder a viagem ele alerta a comunidade sobre alguns perigos doutrinários que pairavam sobre as igrejas, não somente em Filipos, e alguns especificamente na cidade. Paulo alerta a comunidade a respeito desses perigos. Mas, sobretudo, essa carta que é chamada, uma das cartas chamada Cartas da Prisão, além de Filipenses, nós temos Efésios, Colossenses e Filemão. Sobretudo, há uma ordem constante no escrito dessa carta. Há uma exortação, há um ensino. E essa ordem, essa exortação, esse ensino é: alegrai-vos, regozijai-vos, tende uma alegria transbordante. E esse termo aparece mais de 18 vezes nessa epístola, tanto que ela é conhecida como a carta da alegria do Senhor. Uma carta que nos instrui a nos alegrarmos no Senhor. E nos alegrarmos no Senhor apesar de qualquer coisa que estejamos passando. Notem, o apóstolo Paulo, muito diferente de alguns certos líderes dos dias atuais,
estava preso, em vias de ser condenado à morte, em vias de ser executado, com necessidades que foram supridas por esses irmãos. E ainda assim, ele escreve esta carta, nos instruindo a nos alegrarmos, independente daquilo que nós estejamos passando. E isso, então, eu creio que é um tema perfeito para um dia de ação de graças, um dia do Senhor, a qual nós nos reunirmos no nome santo para glorificá-lo. Meu primeiro ponto, eu vou expor principalmente a ideia do 13º verso, dividindo em 3 partes. E meu primeiro ponto seria: posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Essa expressão, ela nos ensina, ela pode ser traduzida como sou capaz. Pode ser traduzida ainda como tenho forças. Posso todas as coisas. Sou capaz de passar por todas as coisas. Tenho forças para passar sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e situação. Ah, senhores, nós temos muito que agradecer. No último ano, nós passamos por diversas situações nessa comunidade. No último ano, cada um dos irmãos passou por diversas circunstâncias e situações nas suas vidas particulares. E quando um irmão passa por alguma coisa, toda a comunidade passa também. Esse é o sentido de nós estarmos unidos num só corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Quando o irmão sofre, nós sofremos. Quando o irmão está com necessidade, todos nós estamos. Quando o irmão tropeça, todos nós, de alguma maneira, tropeçamos também e sentimos. Quando o irmão cai, nós estendemos a mão. Quando o irmão se alegra, ao contrário do que infelizmente se vê em muito daquilo que é chamado igreja, mas não é. Quando o irmão se destaca, quando o irmão é abençoado, quando o irmão prospera, a igreja não tem que olhar com dor de cotovelo, mas todos juntos têm que participar dessa alegria e se regozijar no Senhor. E nós temos vivido várias dessas emoções no decorrer deste ano. Nós temos muito que agradecer, bênçãos sobremaneira, milagres, curas, pessoas que passaram por enfermidades, pessoas que conquistaram o seu carro, a sua casa, conquistaram o seu trabalho, conquistaram o seu espaço na faculdade. Crianças que nasceram, crianças que foram concebidas e vão nascer. Crianças que passaram de ano, crianças que entraram na faculdade. Nós temos muitos livramentos, muitas coisas que o Senhor evitou que acontecesse para agradecer. Todavia nós precisamos corrigir, em primeiro lugar, um erro comum a respeito deste verso, que é confundir o tudo posso com apenas vitórias e triunfalismo barato. A impressão que dá é que tudo posso diz respeito apenas à vitória, apenas à bênção, apenas a sair do buraco, ou pelo menos estar no processo de saída. Mas tudo posso significa também ter forças para estar no buraco, para estar debilitado, para estar abatido, para estar em necessidade, para estar com os olhos cheios de lágrima. Não podemos confundir tudo posso com triunfalismo barato, e diria antibíblico, e diria mais ainda mesquinho, porque coloca jugo sobre os irmãos que eles não podem carregar. Vou citar só 2 áreas a título de exemplificar. A pessoa está doente,
E aí ela diz: não, eu vou me curar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Bacana. Bacana. Pessoa, é interessante que tenha fé. É interessante que ela tenha uma esperança. Tiago capítulo 1 nos ensina que aquele que pede sem fé não deve imaginar que será ouvido pelo Senhor. Então fé faz parte. Mas você está doente, você pode ficar doente também. E você deve dizer: tudo posso também. Tenho forças para estar doente. Tenho forças para viver essa debilidade. Tenho forças para carregar a cruz que eu devo carregar. Devemos nos espelhar num exemplo que eu sempre digo, sempre falo. Do autor do hino Amazing Grace, que quando cego, ele simplesmente disse para o seu companheiro de luta, Wilberforce: o Senhor achou que eu já vi tudo o que eu precisava ver. Isso é ter um espírito de tudo posso naquele que me fortalece. Queira Deus que não, mas quem sabe, em algum momento da nossa vida nós já tenhamos andado tudo aquilo que o Senhor queira que nós tivéssemos andado. Ouvido, falado, enxergado, vivido. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é que dá o dom da vida. Ele é que dá a vida e tira no momento que quiser. A pessoa quer comprar algo. E aí ela vai lá e faz um parcelamento leve em 80 vezes, porque ela diz que tudo posso naquele que me fortalece. Não, irmão. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que você vai fazer dívida para a glória de Deus. Não digo que às vezes não haja essa necessidade, mas mais do que isso, tudo posso naquele que me fortalece significa que você pode sobreviver sem ter aquilo. Nós conseguimos sim viver às vezes, e deveríamos viver sempre. Digo num tom de ironia, com um pouco menos de conforto, com o carro um pouco mais velho, andando talvez de moto, de bicicleta ou de ônibus, quem sabe exercitando um pouco as nossas pernas. Nós conseguimos. Tudo posso naquele que me fortalece não diz respeito a triunfalismo, diz respeito a passar por todas as situações confiando no Senhor. O verso 4, numa tradução alternativa, diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, diz Paulo, tenham alegria. E a nossa alegria, senhores, está em quê? A nossa alegria está no quê? A nossa alegria está em termos de saúde, em termos bens, em termos de dinheiro. Aonde está a nossa alegria? Ou a nossa alegria está em ser do Senhor, em ter o Senhor, em pertencer ao Senhor? Nós devemos ser capazes, nós devemos ter forças, podermos todas as coisas, inclusive aquelas coisas que nos diz no verso 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu quero ver com os irmãos as 3 expressões negativas desse verso, que nós gostamos de fugir. Nós podemos estar abatidos, nós podemos estar humilhados ou necessitados. Devemos ter forças para essas coisas. A nossa vida não é feita só de vitória. Eu lembro de uma comunidade triste,
que tinha um mantra que o pastor falava para a comunidade responder, que eles estavam alegres e em vitória. A nossa vida, senhores, não é feita de vitória. Nossa vida é feita sim de alegria no Senhor, por causa da vitória da cruz do Calvário. Nós não somos movidos por sentimentos, nós não somos movidos por vistas, nós somos movidos por fé. O que precisa ser tirado de nós para que nós blasfememos? Satanás achou que tirando alguma coisa de Jó, faria com que ele blasfemasse. E Jó lutou até o fim. E se fosse conosco? O que retira a nossa alegria? Nós somos orgulhosos, senhores, e não suportamos passar pela humilhação. E a humilhação, a necessidade, o estar abatido se dá de muitas maneiras. Ontem à noite estava lendo o diário de David Brainerd, genro de Jonathan Edwards, e ele escrevendo de semanas que ele estava pregando e não via resultado nenhum. Ele escreveu: estou demasiadamente abatido. Por quê? Porque nós confiamos que é a graça de Cristo que salva, mas nós gostamos de ver resultados. Nós podemos ficar abatidos por outras coisas, podemos ficar humilhados por outras coisas, quando perdemos algo, quando perdemos a mobilidade física e precisamos de alguém para nos auxiliar, quando não podemos mais fazer aquelas coisas que fazíamos outrora, perdemos a habilidade de determinadas coisas, isso nos humilha, isso nos deixa abatido, mas ainda assim, devemos estar prontos a dizer: tudo podemos passar por isso. Podemos passar por grande falta de conforto e ainda assim nos alegrarmos no Senhor, como o apóstolo nos ordena. Podemos também estar com fome. Será? Podemos todas as coisas? Notem como as pessoas usam chavões, falam a palavra de Deus da boca para fora, mas na mínima observância, ponderação, com um pouquinho de sinceridade, a pessoa já vê: opa, encontrei um problema aqui. Fome não, né? Fome aí é demais. Paulo diz que passou fome. Na minha vida eu já passei por necessidades bem duras, mas com a graça de Deus, a minha fome era limitada. Eu tenho certeza que nenhum dos irmãos aqui pode dizer: espero estar errado, espero que também nunca passem por isso. Passei fome, mas fome, quando eu digo fome, não é ficar 10 horas com fome, não é voltar do trabalho depois de um dia de trabalho árduo, porque saiu correndo, não tomou café da manhã, e o estômago está doendo, e a cabecinha está doendo, e chorar: ah, estou com fome. Estou dizendo fome, não ter, não poder. Infelizmente, a maioria dos senhores não consegue passar nem ao menos por um processo de jejum. Mas Paulo diz para nós nos alegrarmos e que nós tudo podemos. Nós tudo devemos poder, inclusive passar fome. Senhores, passar fome é complicado porque às vezes você passa fome porque não tem o dinheiro. Às vezes você passa fome porque tem o dinheiro, tem o alimento, mas você não pode. Às vezes limitado por uma enfermidade. Isso é terrível, terrível. Mas nós devemos poder viver com grandes privações e alegres no Senhor,
Podemos padecer necessidades, ainda diz o apóstolo, carências, escassez. E talvez a pior de todas as coisas, podemos deixar de ter algo. E isso, senhores, é muito difícil. Quando você conquista algo, quando você ganha algo, quando você trabalha por algo, quando Deus te dá algo, seja algum dom, alguma habilidade, e você perde essa habilidade, é muito complicado, é muito difícil. E nós podemos dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece, inclusive perdermos aquelas coisas que nós tínhamos. Quantos de nós já perdeu o emprego? Já perdeu o fruto do trabalho por roubo? Já perdeu o que conquistou por um acidente? Às vezes por bobagem sua, às vezes porque encontrou um desleixado, embriagado, ou uma estrada mal conservada. Quantos de nós já perdemos entes queridos, pais, irmãos? Quantos de nós vão perder ainda filhos? Podemos dizer, nós tudo podemos. É difícil. Perder às vezes é muito mais difícil que não ter. Todos lembram da história da sunamita. O homem de Deus estava fazendo a sua obra, o seu trabalho. E aquela mulher resolveu glorificar a Deus, honrando Eliseu, o homem do Senhor, dando-lhe conforto. E ele, comovido com isso, disse, vamos ver o que ela precisa. E ela não precisava de nada. E ele descobriu que ela não tinha filhos. E Deus se agrada de dar filhos. E o profeta então orou e ela teve filho. E ela se alegrou na criança. E ela ficou feliz porque já era mais idosa. E um dia essa criança fica doente e essa criança morre. Então ela vai atrás do profeta. E o que ela diz é uma dor que nós passamos às vezes, ou teremos de passar na nossa vida. Ela chega para o profeta e diz, eu não pedi nada. Eu não pedi um filho. Mas agora eu perco. Agora é tirado de mim, eu não posso suportar. Sim, irmãos, no caso dela, foi restaurada a vida, mas a nossa realidade constante é que nós fazemos os nossos queridos descer à terra, ou no melhor das hipóteses, cremar. Jó teve que passar pela dor de perder 10 filhos. Perdeu por atacado. Perder é terrível. Aonde que está a nossa alegria, senhores? Está na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos filhos. Paulo nos instrui, regozijai-vos sempre no Senhor, sempre. Por quê? Porque a nossa alegria tem que estar no Senhor. E essa alegria não diminui. Dizer tudo posso, ou posso todas as coisas, significa muito mais do que vencer, significa muito mais do que ter saúde, significa muito mais do que estar bem alimentado ou com bens. Será que o verso 11 é verdadeiro para nós? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em outro lugar, Paulo fala sobre nós vivermos em piedade com contentamento. Se nós temos o que vestir, o que comer, basta. E que nós possamos glorificar a Deus, mas talvez até isso possa ser tirado da nossa vida. Mas será que a graça do Senhor nos basta? Tem que nos bastar, deve nos bastar. Quanto ainda nós precisamos perder? Quanto ainda que Deus
terá de tirar de nós, para que nós possamos nos alegrar somente nele. E meus irmãos, não imaginem que o Senhor não faça isso. Não imaginem nem por um momento que o Senhor não zela pela nossa salvação de tal maneira. Não imaginem que em algum momento da nossa vida você já fez ou terá que fazer de novo de entregar o seu Isaque. Nos alegrarmos nele, somente em Cristo, em toda circunstância. Um teólogo diz que aqueles que rejeitam a Cristo, eles não podem compreender como que um cristão pode permanecer calmo na adversidade. E vamos fazer um parênteses e falar até mais baixo. Nós ficamos calmos nas adversidades? Se não ficamos, se arrependa. Se arrependa hoje, peça perdão hoje, e peça força do Senhor hoje, e peça para que tudo posso naquele que me fortalece, seja verdade na sua vida a partir de hoje. O crente, o Filho de Deus, o bem-aventurado, ele deve permanecer calmo em toda circunstância e em qualquer adversidade. Os filhos do mundo se desesperam, a sua segurança está nos bens, a sua segurança está nos pais ou nos filhos, na carreira, a sua segurança está na sua própria força, mas a nossa está no Senhor. E das mãos do Senhor ninguém pode nos tirar. Continua o teólogo dizendo que não só calmos na adversidade, como humildes na prosperidade. Isso nós vamos falar mais à frente. Como é difícil para nós termos aquilo que nós precisamos. Nós não sabemos viver desta maneira. Permanecer humildes na prosperidade é uma dificuldade. Para nossa vergonha, os filhos de Deus devem ser humildes na prosperidade. E aí eu pergunto para os irmãos, nós agimos como filhos de Deus, como bem-aventurados, que surpreendem os incrédulos? Somos aqueles que os incrédulos olham e não conseguem compreender como a vida dele desabou e ele continua íntegro e em nada blasfemou. Ou de outra sorte, eu conheci este homem, eu conheci esta mulher, era humilde, era pobre, guardava parte do almoço para poder jantar e hoje está bem, mas continua a mesma pessoa, simples, humilde. Ou nós imitamos os filhos do mundo? Em segundo lugar, posso todas as coisas em que? Como? Posso todas as coisas em Cristo, naquele. É em Cristo que nós podemos. O verso 6 nos diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e por ação de graça. Ações de graça em toda situação, porque é em Cristo que nós podemos alguma coisa. Senhores, muito do sofrimento que nos atormenta é porque nós agimos de maneira errada, tanto na nossa dor quanto na nossa alegria. Muito do nosso sofrimento é porque nós agimos de maneira errada, tanto na nossa fome quanto na abundância. Nós não sabemos nos portar e por isso sofremos. Muitas vezes a nossa fé torna-se vacilante nos dias maus. E até é normal, infelizmente. Nos dias maus,
no dia que a casa cai, no dia que a morte, a doença, a derrota, o desemprego, o boleto vencido, a dor que não tem remédio que cure, o desprezo, a traição, o dia que essas coisas nos visitam, eu não vou dizer que é certo, mas é até compreensível. Se a gente tomar um baque, se nós acusarmos o golpe. Só que nós não podemos ficar no chão, ficar na lona. Nós temos que nos levantar e continuar. Agora, infelizmente, é nos dias bons que nós demonstramos a nossa maior fraqueza. Provérbios 22. Senhor, me dá o necessário. Porque se eu tiver falta, eu sou capaz de roubar e envergonhar o teu nome. Todavia, se eu tiver o suficiente, se eu tiver mais do que eu preciso, é capaz de eu te ignorar, de eu te abandonar, de eu não glorificar o teu santo nome, de eu virar as costas. Como que nós reagimos nos dias bons? Nós sabemos ter, sabemos não ter, porque nós nos agarramos no ter com tanta força. Nós estamos preparados para perder aquilo que temos ou dividir aquilo que nos foi dado. Paulo diz o seguinte, no verso 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Nós sabemos, irmãos. No verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós temos visto isso. Nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. Nós podemos dizer para os outros o que vocês aprenderam, viram, ouviram. Nós devemos aprender. E muito do que nós passamos por nossa culpa, porque nós temos que aprender a obedecer, tanto no dia mau como no dia bom. E Deus de paz será conosco. Nós não devemos espelhar as nossas vidas no irmão. Nós não devemos espelhar a nossa vida naquela pessoa que nós admiramos. Nós não devemos cobrar da nossa vida aquilo que nós desejávamos para nós, ou desejamos, ou que os nossos pais desejaram, ou que a sociedade desejou, ou que seu marido ou que seu filho desejou. Nós devemos espelhar a nossa vida em Cristo, medir a nossa vida por Cristo, pois é a imagem de Cristo que nós temos sido moldados dia após dia, de tal maneira que Paulo pôde dizer: sede meus imitadores. Por quê? Porque ele era bom? Não, como eu sou de Cristo Jesus. E por isso esse verso fala muito conosco. Eu acho que está bom, eu acho que está bem, eu acho que eu estou fazendo o suficiente. Como aquele fariseu que desceu do templo sem ser justificado. Eu tenho feito o suficiente. Mas nós temos que estar com a atitude do publicano, olhando para Cristo, nos medindo para Cristo, por Cristo, aprendendo da palavra, recebendo da palavra, ouvindo da palavra, vendo nos exemplos da palavra. Nós erramos, senhores, porque nós desconhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Em todas as coisas estou instruído, diz Paulo. Aqui é muito interessante. Em todas as coisas estou instruído, em algumas versões aprendi. Esse instruído é um termo utilizado
somente aqui. E é um termo utilizado na iniciação de um culto, de uma religião pagã, aonde esse termo ele está num tempo verbal grego chamado aoristo, que designa uma atividade que já foi feita e está completa, finalizada, que já cumpriu o seu propósito. Está indo comigo? Ele foi iniciado nessa religião de mistério. Ele usa esse termo. Mistério para nós o que é? É a palavra de Deus revelada através dos profetas, de Cristo Jesus e dos apóstolos. Mas algo que ele foi iniciado, algo que ele aprendeu, algo que ele completou. O que ele foi iniciado? O que o processo foi completo? É o que ele nos fala nos versos 11 e 12. Não digo isto como por necessidade. Por quê? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Nós já fomos iniciados. Já aprendemos a nos contentarmos com aquilo que nós temos? Ou queremos sempre mais? Ou aquilo que nós temos nunca é satisfatório? Mas continua. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades. Você está repetindo isso de novo? Eu vou repetir até encerrar. Porque é nisso que nós devemos ter a nossa ação de graça. Em todas as coisas. E Paulo foi iniciado nisso. E nós devemos, como cristãos, como bem-aventurados, sermos iniciados, termos sido instruídos, termos aprendido a viver sobre todas estas circunstâncias, para aí sim podemos dizer, nele podemos todas as coisas, para aí sim desfrutar da obediência à ordem de Paulo. Alegrai-vos no Senhor. Repito, outra vez, alegrai-vos. E notem como nós somos desobedientes e desconhecedores da palavra de Deus. Até mesmo para nós nos alegrarmos, tem que ser ordenado. Ou ao menos nos alegrarmos nas coisas certas. E até mesmo numa ordem para nós nos alegrarmos, nós temos o nosso coração endurecido. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas o Senhor sabe. E o Senhor deixou isso para você. Essa ordem, esse consolo, essa bênção, essa dádiva. E através do Espírito Santo de Deus, a capacidade de obedecer. Deus nos ensina, Deus nos prova, Deus nos molda a imagem do seu Filho, tanto pela alegria quanto pela tristeza. E talvez muito mais. Assim como uma pedra preciosa é lapidada, sejamos lapidados pela dor, pelos machucados, pelos ferimentos, pelos cortes. Afinal de contas, o Evangelho nos diz o quê? Que nós devemos morrer para termos a vida. Meu terceiro ponto. Posso todas as coisas, sou capaz de todas as coisas. Em quê? Em Cristo. De que maneira? Que me fortalece. Somos capazes, devemos ser capazes de todas as coisas, passar por todas as situações em Cristo, naquele que nos fortalece. Um teólogo sugere uma tradução da seguinte maneira: posso todas as coisas naquele que me infunde força, naquele que derrama força, naquele que faz penetrar em nossos corações força, força não humana,
Força não de bens materiais, não de segurança de coisas que nós podemos segurar, mas força do alto, do Senhor. É em Cristo que nós podemos algo. E é em Cristo, senhores, que nós podemos todas as coisas. E poder todas as coisas, devo dizer, não é fazer financiamentos, completar prazos, cursos, granjear vitórias, simplesmente. Poder todas as coisas é passar pelo dia mau, é viver no dia mau, é viver num vale de lágrimas durante toda a vida, se for necessário. É em Cristo que nós podemos algo, e por Ele, e nele, que nós vivemos, e por Ele, e nele, que nós somos salvos, fomos salvos, e é nele, e por Ele que nós somos preservados. É Ele que nos fortalece, senhores, é Ele que nos derrama, que faz penetrar em nosso coração, muitas vezes endurecido, a força real, a resistência real, essa força que nos capacita. E essa força deriva de um termo, dinamis, que significa força, poder, fortaleza, energia, capacidade. Essa força que nos move, essa força aparece em Atos. Jesus instruindo os apóstolos: ficar em Jerusalém, até que eu vos envie o Espírito Santo, e sejais revestidos com força. Essa força não é uma força para nós termos rajada de línguas, para girar em mistério. Não é força para rir, em unção de riso, e outras blasfêmias, usando o nome do Santo Espírito, que é Deus. Mas essa força é para passar pelo dia mau. Essa força é principalmente para passar pelo dia bom. E passar tanto pelo dia mau como pelo dia bom, sem ser atingido pelos dardos do inimigo. Sem cair, sem vacilar, sem tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que é o alvo para o qual nós devemos seguir. Uma marcha triunfal, e uma marcha triunfal como uma marcha triunfal de um exército. De um exército que venceu, mas não venceu pelas suas próprias obras. E agora eu vou ter que evocar a cena de um filme que me passou pela cabeça. Um filme da Segunda Guerra, onde os soldados que estavam lutando estavam machucados, feridos. Daqui a pouco, olha, eles se renderam. A guerra acabou. Notem, não acabou pelo esforço deles. Acabou por um acontecimento no Japão com 2 bombas. A nossa guerra, que nós vivemos dia a dia, já teve a vitória lá no Calvário. Nós lutamos diariamente uma guerra que já foi vencida. E devemos marchar como um exército quando volta. E quando esse exército volta, ele volta com alguns sem braço. Alguns vêm sem a mão direita, porque aquilo impedia essas pessoas de entrar por uma porta estreita, de caminhar por um caminho estreito. Talvez alguns de nós sem o olho direito, sem o pé direito. Com a barriga roncando, quem sabe, mas vitoriosos em Cristo. Essa força que nos capacita, senhores. Portanto, a nossa primeira alegria deve estar em termos Cristo e em Ele nos ter. Repito o verso 4.
Regozijai-vos. Regozijai-vos é transbordar, não é só alegrai-vos, é transbordar, é pular. Lembra que nós vimos já esse verso? Falando no Sermão do Monte sobre perseguição. Regozijai-vos quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Exultai em alegria. Temos feito isso. Aqui diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, vos ordeno, vos admoesto: regozijai-vos no Senhor, mais do que na força que dele recebemos. Veja, não é na força que dele recebemos que nós devemos nos regozijar. Não é em passar pelas tribulações ou pelas vitórias que nós devemos nos regozijar, mas é em Cristo. É em Cristo que nós devemos nos regozijar. É em Cristo que nos salvou. Há alguns dias, independente da sua preferência ou da minha, alguns dias a nossa nação foi varrida por uma festa, onde uma equipe de futebol conquistou um campeonato. E as pessoas se alegraram, e as pessoas foram para a rua, e as pessoas festaram e soltaram foguetes. Aquilo contagiou muita gente. Até mesmo os contrários olharam, talvez com uma ponta de inveja, e olharam: que festa. E as pessoas se desgastaram, viraram a noite, perderam a voz. No outro dia, entrevistas na TV com torcedores: os caras não conseguiam falar. Os jogadores não conseguiam falar. Gastaram seus recursos financeiros em foguetes, em camisas de time. Se alegraram comendo e bebendo. Os irmãos estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Houve uma grande alegria, houve uma grande festa. E enquanto eles estavam em festa, sem jogar, essa equipe, da qual eu não gosto, foi campeã novamente. E a alegria voltou e continuou e não parou. E as pessoas até brincaram: nunca se ganhou um título em cima de um trio elétrico, e eles ganharam, e a festa continuou. Segunda-feira as pessoas indo trabalhar felizes, mas cansadas e desgastadas. Mas notem, se você faz um evento na igreja, as pessoas vão trabalhar cansadas na segunda e desanimadas. E ali ficaram um final de semana todo festejando, e foram virados numa tripa para trabalhar, e alegre, e zoando, e rindo. Que tristeza, para nós, não para eles. Senhores, nós somos vitoriosos em Cristo. Se o time foi vitorioso em cima de um trio elétrico, nós somos no decorrer da nossa vida. A vitória não foi conquistada por nós, nem pelos nossos pés. Assim como aquele time conseguiu uma virada no finalzinho, eu não sei o que você está passando na sua vida. E talvez o Senhor tenha te encontrado ontem, antes de ontem, hoje. Não despreze o chamado do Senhor. Ele salvou o ladrão na cruz, mas dos dois ele salvou só um. E meu amigo, você tem motivo para se alegrar, porque você recebeu o mesmo denário daquele trabalhador que está há meses, há anos. Porque a graça vem na medida certa para cada um de nós. E as pessoas se alegram com o futebol. E nós estávamos mortos em delitos e pecados, condenados debaixo da ira de Deus, vivendo em vícios, em desilusões, com um vazio. Cadê a nossa alegria? Cadê a nossa alegria? Como deveria ser a nossa alegria de sermos salvos? A nossa semana devia ser cheia de júbilo, cheia de tudo posso naquele que me fortalece, porque eu me alegro no Senhor. Os nossos Shabás
Os nossos dias do Senhor deveriam ser com grande alegria. Às vezes as pessoas não vêm, porque se alegraram em outras coisas no sábado. E aí no domingo não conseguem acordar, ou acorda, vem igual um zumbi. Você não sabe se abraça ou se mete uma estaca na cabeça. E as pessoas vêm para o culto do Senhor, para honrar aquele que os salvou, para participar da mesa do Senhor. Amém? Sim. Porque o culto começa cedo. Porque o culto começa tarde. Porque o culto demora. Porque tem evento à tarde. Porque tem isso. Porque tem aquilo. Porque canta 3 músicas. Porque canta só 3. Porque canta demais. Porque lê demais. Porque ora demais. Nunca estão satisfeitos. Quando deveriam em toda e qualquer oportunidade, eu e os senhores estarmos nos regozijando. É cedo, que bom. Se fosse à noite, que bom. Se fosse o dia todo, glória a Deus. Deus nos dá uma semana inteira para nós fazermos as nossas coisas. E nos pede um dia reservado para Ele, para nós descansarmos, para nossa saúde, para nosso bem-estar físico, psicológico e, sobretudo, espiritual. Qual é a nossa gratidão? Até para cultuar nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades, senhores, para nos alegrar. Parece que nós nos lembramos mais de Cristo nas nossas dificuldades, não é verdade? Parece que quando nós estamos em dificuldade, nós lembramos do nome do Senhor. Quando nós estamos em dificuldades, nós conseguimos acordar cedo e até orar. Às vezes a gente lembra de fazer um jejum. Quando a gente está em dificuldade, a gente vem para o culto esperançoso de resolver alguma coisa, como se vir a presença do Senhor fosse suficiente para Ele derramar rios de bênção e resolver todos os seus problemas. Quando nós estamos em dificuldade, o pó que estava se acumulando sobre as nossas Bíblias, de repente é removido. E as páginas começam para lá e para cá, e você lê. Não espanta nós passarmos por tantas dificuldades. Não deve nos espantar nós passarmos por tantas dificuldades. Se é dessa forma que o Senhor tem que nos trazer para junto de si, é dessa forma que Ele faz. Todavia, em cada dificuldade, Cristo nos infunde a força necessária para sobrevivermos e glorificarmos o seu santo nome. Porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas essas coisas que nós estamos lendo a manhã inteira cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o seu propósito é santificar um povo para o seu Filho. E nós estamos sendo santificados. E se tem que ser pela dor, será pela dor. E ainda que seja pela dor, que nós não ousemos abrir os nossos lábios murmurando e chorando e reclamando. Quando os nossos pais apertavam a nossa mão mais forte para atravessar uma rua, podia doer, mas era a nossa vida que estava em risco. Quando nos distanciávamos, os nossos pais tinham que pegar um chinelo, uma vara, com a mão mesmo, para nos aproximar. E se é com a vara que nós somos aproximados, se é com o cajado e com a vara, nós temos que lembrar que a vara e o cajado nos consolam, nos aproximam da fonte de vida, fazem com que os nossos olhos estejam abertos. Posso todas as coisas, diz Paulo, mas é em Cristo,
não pelo meu próprio poder, é Ele que sempre me dá força, diz Calvino. Assim nós devemos ter extrema gratidão ao Senhor. Devemos ter gratidão pelo mal que nos atinge. Devemos ter gratidão pelo mal que nos atinge. Eu lembro um dia que eu estava com uma visita, eu já falei isso aqui deste púlpito. Nós pedimos uma comida e nós fomos orar e aprove que o pastor orasse. Fechamos os olhos e fomos orar. Eu orei por algumas coisas e durante a oração eu disse: Senhor, muito obrigado por todas as suas bênçãos. E obrigado por todas as dificuldades e por todos os problemas. Quando dissemos amém, abri o olho, tinha 2 olhos, sabe, desenho animado assim? 2 olhos num misto de repúdio, náusea, pavor e reprovação. Não, pastor. Pelas dificuldades e pelos problemas, não. Eu disse: como não, filho? Como não agradeceríamos? As nossas dificuldades poderiam ser muito maiores. As nossas dificuldades servem para sermos modelados, lapidados. As nossas dificuldades significam que nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, e aqueles que não são disciplinados são bastardos. E nas nossas dificuldades, nós somos amparados pelo poder que é colocado em nossos corações por Cristo, que nos fortalece. Como não vamos agradecer? De que forma nós seríamos instruídos em todas as coisas? Ou de que forma nós aprenderíamos o segredo de nos sentirmos contentes em todo lugar e em qualquer situação, como diz o verso 12 numa tradução alternativa? De que forma nós aprenderíamos a glorificar a Deus em tudo e por tudo? De que forma nós diríamos, como o início do verso 13, com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Eu passo muito tempo em 2 lugares, além do meu escritório, a qual eu praticamente passo mais tempo que na cama. Mas eu passo em 2 lugares muito tempo. Eu passo em consultórios médicos ou em postos de saúde, e passo bastante tempo em mercados também, principalmente na feira. E é um ambiente terrível, tanto o consultório médico como a feira do mercado, né? Eles têm certas similaridades. Os irmãos conhecem um termômetro, né? Seja analógico, seja digital. Todo mundo já viu um termômetro, todo mundo tem um termômetro, ou usa um aplicativo de termômetro. Você está no médico, e aí você senta e você começa a ouvir as pessoas. Porque as pessoas não conseguem ficar em silêncio num consultório médico, elas têm que conversar muito. E é terrível, porque a conversa num consultório médico parece que abre uma caixa de Pandora, uma porta do Apocalipse. E há um certo regozijo macabro em ver quem está mais podre, em quem está mais doente. Parece que há um certo orgulho em dizer quem está mais necrosado. Ah, meu filho perdeu um dedo. Ah, isso não é nada. Meu vizinho, a criança perdeu a mão, esmagada assim. Ah, isso não é nada. Porque a tia da sobrinha do meu vizinho casou com um cara, tem 3 filhos, ele bate na mulher, batia nas crianças e abandonou o lar. Ah, mas isso não é nada porque a minha sobrinha tem 3 filhos, um tem deficiência mental, o outro tem deficiência física e o outro foi assassinado. Ah, isso não é nada porque meu pai está vindo ali todo purulento, tem lepra, Parece que é um prazer macabro em dizer, em provar quem sofre mais, uma chamada desesperada por atenção.
se colocando na posição de vítima. Tenham dó de mim, eu passo por muita dificuldade, a minha família passa por dificuldade, eu sei o que é sofrimento, e essa vida é ruim, e o governo é ruim, e as condições de saúde são ruins, e aquela enfermeira é ruim, e esse banco é ruim, e tudo é ruim. Aí você está na feira, a situação podia parecer diferente, já que são pessoas comprando. E aí você junta de novo. É o tio da vizinha que perdeu o pai, tadinho, que estava com câncer, foi corroído. Ah não, mas outro lá está purulento. Ah não, mas outro caiu o braço. Ah, mas outro caiu da construção. Ah, mas aquele se suicidou. Ah, e essa maçã está horrível. Trouxeram arrastando. Que coisa horrível, que dor, tá caro, né? Que estia, nós não sabemos mais o que fazer. Aí você olha o carrinho cheio de carne, a pessoa reclamando do preço da cebola. E assim vai. Irmãos, nós não podemos ser termômetros. Todo mundo conhece um termostato, né? Nós estamos no conforto do ar-condicionado. Nós depois vamos estar desfrutando de um alimento e vamos usar também o termostato. Para que serve o termostato? O termostato serve para mudar a temperatura. Se você quer quente, se você quer assar alguma coisa, você vai lá, põe uma temperatura e ele vai trabalhar naquela temperatura. Se você quer gelar, você vai gelar o ambiente. Paulo está nos instruindo a não sermos termômetros, e sim termostatos. Senhores, nós não podemos ser movidos pelas dores, pelas dificuldades. Nós não podemos ser movidos pelas lamúrias, murmurações, pelo desânimo, pelo ressentimento com os homens, com a nossa própria vida e às vezes até mesmo com Deus. Ah, Deus não podia tirar meu filho, como não? Nós temos que ser aqueles que influenciam, aqueles que tudo podem, naquele que nos fortalece, naquele que nós somos ordenados a termos alegria sempre. Isso não significa uma vida estoica, não significa que o que vem de baixo não nos atinge, não significa que você vai diante de um serviço fúnebre, diante de uma família enlutada, cruza os braços. Não, não, a gente não pode. Você chora junto, você se condói, porque todas as coisas você pode passar pela falta, pela abundância, você pode passar pela dor, pela alegria, pelo luto, pelo choro. Você pode passar naquele que te dá força para passar. Paulo era um termostato e não um termômetro. E nós, o que nós somos? Nós somos, senhores, contraculturais, usando uma expressão de John Stott. Nós somos bem-aventurados, usando a bênção que Jesus Cristo nos chamou. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, co-herdeiros em Cristo, adotados em Cristo, imerecidamente. O que é a nossa breve e momentânea tribulação? Por fim, nós devemos ter gratidão e humildade pelo bem e no bem que nós recebemos. E o equilíbrio aqui, às vezes, é o mais difícil. O equilíbrio aqui é que é o mais problemático. O verso 4 e 5 nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, a vossa equidade ou a vossa bondade notória ou conhecida a todos os homens. A nossa moderação é conhecida de todos os homens. A nossa moderação na dor, a nossa moderação na alegria, a nossa moderação no comer, a nossa moderação no não comer. Perto está o Senhor, diz Paulo. O Senhor está voltando. E ainda que demore 10 anos, 100 anos, 1000 anos, perto também está o Senhor de nós, porque estamos diante dele 24 horas por dia. Quando nós éramos pequenos, ao menos na frente dos nossos pais, nós nos comportávamos. Hoje em dia os filhos nem na frente dos pais se comportam, mas nós nos comportávamos porque temíamos. E nós não temos nos comportado diante do nosso Deus, que nos dá a força e que manda com que nós nos alegremos.
misericórdia de nós. Nós nos alegramos mais em bens, em saúde ou em nosso Salvador? Nós sabemos usar todas as coisas para glorificá-lo? Muitos de nós, infelizmente, não podem ter muito dinheiro. Não podem. Muitos de nós não sabem lidar com essas coisas. Talvez alguns dos senhores, se recebesse 50 pila a mais, 100 pila a mais no salário, hoje não estivesse aqui, estaria na praia. O pessoal nessa região tem um prazer, né, de ir para o litoral, enfrentar filas de calor e mosquito. Consegui alugar uma casa, consegui uma casa emprestada. Eu me alegrava no exemplo de um irmão da igreja que tinha casa, mas não ia. Porque entendeu que a alegria maior estava no culto, em glorificar a Deus e guardar o dia do Senhor. E quando ia, aproveitava e voltava de madrugada para estar no culto, com alegria. Mas muitos de nós não podem ter alguma coisa a mais. Muitos de nós talvez não possam ter nem saúde plena. É a forma como Deus nos traz, pela sua mão. Nós temos que aprender a ter, senhores. Nós temos que aprender a ter. Nós não aprendemos a lidar com certas coisas. E como nenhum de nós deixaria um filho nosso com 10 anos, com 8 anos dirigir um carro, Deus também não nos testa. Ele não vai dar para nós mais do que nós podemos suportar, inclusive no bem. Às vezes você ajuda fulano, ciclano, beltrano, e você acaba com a vida da pessoa. Quantas pessoas que nós conhecemos, que eram pobres, fiéis, pareciam ao menos, e começaram a conquistar alguma coisa, somem, cabeça muda, muda os conceitos. Parece que Deus era só para uma necessidade, suprida a necessidade, eu estou bem. Nem me dê demais, Provérbios 22, para que eu não me esqueça de ti. Nós temos sido infiéis no pouco, todos nós temos sido muito infiéis no pouco. Como é que Deus vai nos colocar sobre o muito? De qual maneira que Ele vai fazer isso? Nós temos que aprender a ter. Ou de que forma nós diríamos, com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Senhores, Deus nos deu e nos fez muito este ano. E os irmãos já podem ficar em pé, para nós orarmos e encerrar. Deus nos deu e Deus nos fez muito este ano. No último ano, nós passamos por diversas coisas, senhores. Pessoas enterraram seus entes queridos. Crianças morreram. Crianças nasceram. Crianças foram concebidas, estão sendo gestadas. Portas de trabalho se fecharam. Pessoas foram demitidas. Pessoas foram contratadas. Pessoas desempregadas têm se alimentado constantemente. Animais de estimação morreram. Maridos foram embora. Pais morreram. Entes queridos estiveram ou estão no hospital. Entes queridos saíram do hospital. A igreja cresceu. Pessoas novas vieram. Pessoas velhas foram embora. Divórcios aconteceram. Pessoas nos traíram. Pessoas invejaram aquilo que nós temos. Pessoas tentaram nos dividir. Pessoas nos acusaram e nos acusam. Pessoas mentem. Nós fazemos as coisas às vezes de forma errada. Na maioria das vezes. Fazemos de forma displicente. Ainda assim o Senhor nos honra. A cada domingo nós experimentamos de Cristo. Somos fortalecidos. Nas dificuldades e nas lágrimas temos chorado junto. Essa comunidade que o Senhor nos deu tem sido ombro a ombro para nós chorarmos e caminharmos juntos. Cada um tem levado o seu fardo. Mas já levamos juntos porque nos alegramos. Choramos junto.
Deus tem sido fiel. Deus nos deu e fez muito por nós este ano. Glorifiquemos o seu nome, tanto pela dor e pela escassez, quanto pela alegria e pela abundância. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos. Te agradecemos pela tua graça que nos alcançou. Te agradecemos porque nós não éramos dignos de estarmos juntos. Te agradecemos porque tu nos ergueu do pó. Tu nos ergueu da morte. Nos deste vida. E vida em abundância. Te agradecemos porque passamos por situações difíceis. Vacilamos. Perdemos em alguns momentos a fé, mas continuamos crendo. E tu tens nos auxiliado com a nossa falta de fé. E a tua palavra. E o teu Santo Espírito. E a tua mão poderosa tem nos guardado, nos guiado em toda dificuldade, para que nós não percamos as esperanças, em todas as alegrias e em todas as vitórias, para que nós não esquecemos de Ti e não venhamos a sermos orgulhosos, independentes e irreverentes. E em tudo, Senhor, a Tua obra é perfeita e tens nos conduzido da maneira correta, ainda que muitas vezes os nossos corações gritem e gemem. Ah, Senhor, junto com a força que Tu nos dá para passar por todas as coisas, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, que no decorrer do próximo ano possamos continuar gozando da Tua graça e misericórdia, na aflição, na vitória, na alegria, na tristeza, nos nascimentos e nos óbitos. Nos ajuda e nos guia, Senhor, glorificando o nome do Teu Filho em toda e qualquer situação. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.